É muito bom estar aqui em casa. Eu acho que vocês não iriam caber na minha sala, lá na Rua das Enchentes. Deus tem abençoado grandemente essa igreja, nos altos e baixos, nos vales. Ele acompanha, né, em todas as fases da nossa vida pessoal e como comunidade. Agora, vocês estão vendo que hoje eu fiz questão de vir de preto e branco. Porque eu sou cristã e o meu dever é de me identificar no sofrimento de vocês que são corintianos. Meus pêsames. Mas para mim foi um espetáculo de chegar aqui nesse fim de semana. Eu queria vir de verde, mas eu não tinha blusa verde em casa. Então, Silas, você comprou um presente. Ai, que delícia! Agora sim. Branco com verde vai muito melhor do que preto e branco, não é? Obrigada, viu, Silas? Amei. Mas é muita coincidência, não? O fim de semana que eu chego aqui, Palmeiras ganha. E de Corinthians, né? Quer dizer, não podia ser melhor. Ontem aqui foi um banquete de comunhão, de estudo da Palavra de Deus. Sinto muito por vocês, homens, porque foi uma delícia. 400 mulheres aqui, yak, o tempo todo. Lá embaixo, na hora do almoço, você não conseguia ouvir de tanto yak. Mas foi uma delícia. E é um privilégio de poder participar nesse fim de semana, o segredo revelado. Mas eu não estou aqui sozinha. Eu tenho uma colega maravilhosa com quem eu estou aprendendo muito e eu gostaria de apresentar para você essa amiga Sueli Silva, de Londrina. Sueli, por favor. Quando eu aceitei esse compromisso, falei com a Marta. Eu aceito, mas com uma condição, que a Sueli e eu podemos chegar lá juntas e ministrar para as mulheres do Morumbi. A gente vê a vida assim, em 3/3. Aquele primeiro terço, né, que para mim passou lá atrás, o terço do meio, que também passou, agora eu estou no último terço da minha vida. A Sueli está um pouco para cá, porque eu sou mais velha, mas nós estamos no mesmo último terço da vida. E Deus nos deu um sonho de poder juntas ministrar para as mulheres brasileiras. É isso que a Sueli e eu queremos fazer nessa fase da nossa vida. E se Deus abrir outras oportunidades de ministrar juntas em outros países, amém. Mas nós estamos iniciando esse ministério. E tem sido para mim uma honra de ministrar com ela. Nós começamos 2 semanas atrás em Águas de Lindóia com as mulheres da Igreja de Vinhedo, André Fontana. E agora nós estamos aqui com vocês no Morumbi. A Sueli, ela não iria falar para vocês, mas ela é uma pessoa muito bem preparada, além de ser conselheira, ela trabalha na Faculdade Sul-Americana, em Londrina, na parte administrativa. Se você quer uma chefe, ela é esse tipo de pessoa que realmente sabe lidar com todos os pepinos e abacaxis do dia a dia. Mas, além disso, ela é formada em teologia do seminário em Fuller, na Pasadena, Califórnia. Ela não iria falar isso, então eu estou falando para você. Porque ela é uma pessoa, uma mulher super capacitada de ajudar os outros, de ministrar e de ensinar a Bíblia. E ontem ela abriu o encontro com uma exposição baseada no livro de Ruth. E enquanto ela ensinava do livro de Ruth, a gente foi vendo que, apesar da situação caótica
politicamente falando, de Israel daquela época, a gente via a mão de Deus cuidando de 3 pessoas, Noemi, Ruth e Boaz. E Deus foi trabalhando e formando, não é? A família, essas 3 pessoas que fariam parte da linha da família da casa de Davi e que realmente nos trouxe o nosso Salvador e Senhor Cristo Jesus. Foi maravilhoso ontem e eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com a Sueli. Agora, enquanto nós conversamos com muitas pessoas ontem e anteontem, eu fui vendo que o nosso contexto no momento aqui no Brasil é um contexto de tensão, de questionamentos, de incerteza, medo, insegurança. E então eu fiz algo que geralmente não faço, porque eu não sou capaz, mas eu mudei a minha mensagem. E hoje nós vamos estudar um salmo pequeno, mas é um salmo que eu creio que vai nos ajudar a enfrentar melhor a crise que nós estamos enfrentando aqui no Brasil. O que fazer quando os alicerces da vida estão balançando? Mas primeiro eu queria falar que não é só aqui no Brasil. Nós temos uma tendência de achar onde nós estamos é o pior lugar do mundo. Mas essa crise é mundial, certo? É mundial. A tendência de achar que a grama é mais verde do outro lado da cerca, e não é verdade. Se você pular essa cerca, você chega lá do outro lado, você vai achar os mesmos problemas, os mesmos medos, a mesma insegurança, não é? E então nós temos que tomar cuidado que não deixamos o medo e a insegurança do nosso futuro aqui esconde a grandeza e o controle do nosso Deus, certo? Não podemos correr o risco de construir tal muro. Nós temos que ter a nossa visão aberta e clara para enxergar que o nosso Deus, o nosso Senhor, está no controle. Agora, eu estou no meio de uma outra mudança, porque 3 anos atrás eu mudei para a Inglaterra para passar. Eu fiquei 3 anos, porque na verdade hoje faz exatamente 3 anos que eu fui embora de Londrina para a Inglaterra. Eu tinha ficado 1 ano e meio em Londrina depois que Ari faleceu, e aí eu fui ficar um tempo perto dos meus 3 netos e da minha filha e meu genro. E foi realmente uma experiência maravilhosa, não somente de estar perto de família, mas de aprender a lidar com povos e culturas e religiões de todas as partes do mundo. Inglaterra não é um país grande como o Brasil, nem como os Estados Unidos, é uma ilha. Então você está exprimido ali com todas as culturas e religiões do nosso planeta. Foi uma aprendizagem para mim, aprender a lidar com isto, com sensibilidade, e com amor e carinho, com respeito, e ao mesmo tempo aquele desejo de compartilhar as boas novas de Cristo Jesus. Agora estou mudando para os Estados Unidos, abri mão do trabalho dos netos, para poder agora cuidar do meu pai, que tem 96 anos de idade, e a minha mãe, que tem 94. E não tem mais como o casal ficar sem filha. Então, eu estou indo, eu nem sei onde está a minha mudança. Meus livros estão em algum lugar do Mar Atlântico, mas eu sei que um dia eu vou receber a minha mudança. Mas, por enquanto, o meu público vai ser os meus pais, que têm dado para mim total liberdade de ministrar ao lado do Ari e agora sozinha durante 47 anos. Então, agora é a vez deles. Então, com muito prazer e alegria, eu vou ministrar e ajudar meus pais nessa reta final.
Eu não sei quantos anos. Eu tenho uma tia que celebrou 100 anos no mês passado. Outra que tem 98 e outra que tem 97. Então, a minha mãe é a bebezinha. Então, esse DNA é meio forte na minha família. Não sei, vamos ver. Mas com muita alegria eu vou servir os meus pais. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 11. Se você usa o seu iPad, o seu iPhone, fique à vontade. Eu sei que você não está olhando o Facebook e nem seus e-mails. Você está olhando Salmo 11. 7 versículos só. Na mudança, eu achei umas anotações do Ari. E eu trouxe na minha mala. Vocês não vão acreditar. Eu vou ler para você a introdução, porque é impressionante. Ele escreveu e pregou desse púlpito, pelo menos 20 anos atrás, essa mensagem. Mas parece que foi escrito ontem. Escuta. Nosso Brasil vive dias de muita confusão. Nenhum presidente conseguirá, nem num passo de mágica, resolver a nossa crise. Muitos estão perdendo o emprego, outros estão com dificuldade para continuar com as suas empresas abertas. Não creio, diz Ari, que as reformas que tanto precisamos irão acontecer na velocidade que nós necessitamos. Não importa quem seja o presidente, a economia só vai poder combater a fome quando um pouco de moralidade tomar conta do nosso querido Brasil. Vocês, homens de negócios, sabem que o problema do Brasil não é econômico, é moral. Na verdade, ninguém sabe ao certo de nada. Cada economista dá o seu palpite, que é diferente um do outro. Em quem vocês vão confiar? Tudo isto não seria tão importante se não afetasse a nossa vida particular, se não tivesse implicações sérias para as nossas vidas no dia a dia, mas tem. Temos vários amigos que perderam o emprego. Perdem o emprego e a escola do filho sobe. Perdem o emprego e a gasolina sobe. A gasolina sobe e o supermercado sobe. Você já ouviu isso em algum lugar recentemente? E se na economia os alicerces estão sendo destruídos, e nos lares confrontamos tantas lutas, doenças, desemprego, o que poderá fazer o justo? Aí o mundo nos oferece algumas sugestões. Fique numa boa, como se nada tivesse acontecendo. Um absurdo, né? Temos que ser realistas. Tudo vai ficar bem, seu problema é só aqui, é psicológico. A gente sabe que isso também é furado. Reafirme que você não tem nada no caso de uma doença. Reafirme que você não tem nada, que isto é só o inimigo. 4. Amarra de uma vez por todas tudo isto que está acontecendo. A gente sabe que isso simplesmente não funciona. Quem tem um pouquinho de cérebro aqui sabe que todas essas 4 sugestões não têm nenhum valor para nós. Não há razão para o crente apertar o botão de pânico. Não há razão para o desespero e falta de paz. Porque Jesus disse, a minha paz eu te dou, certo? E essa paz o mundo não pode tirar de nós. E nenhuma situação ou circunstância. Não foi demonstrado para nós aqui, nessa dança, essas 2 moças. Que coisa, que demonstração de confiança e de firmeza e coragem. Sem fazer uma coisa de sensacionalismo, simplesmente crer que Deus está no controle. Sem resposta de oração ou com a resposta de oração, não é? Eu fiquei pensando hoje, não sei por que eu não comentei isso no culto das 9, mas eu vejo aqui, de certa forma, um apóstolo Paulo na Cris e um Timóteo na Gate.
O que Agate seria hoje sem uma crise? O que o Timóteo, no Novo Testamento, teria sido sem o apóstolo Paulo? Às vezes a gente olha numa situação e nada faz sentido. Isso que a Sueli falou ontem de manhã. Você não vê nenhuma raciocínio, é difícil entender. Mas olha, os nós e os fios soltos estão do lado inverso, no avesso. Mas do lado do tapete há uma perfeição. E mesmo com lutas, doenças, lágrimas, choro, hoje nós tivemos o privilégio de ver uma perfeição de fé em Cristo Jesus, uma teologia que está baseada na palavra de Deus e não em qualquer outra coisa. Isso para nós é bênção. No Novo Testamento e no Velho Testamento, há algo de sólido para nós em momentos como o momento que nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo todo. Na Bíblia, a palavra coragem tem dois sentidos. Vou tentar pronunciar. O primeiro é, na língua original, tárcio, que quer dizer coragem, aquela que é profunda e genuína, que vem do interior, vem do âmago. É o que nós observamos aqui durante a música, certo? E essa demonstração de louvor das duas meninas. Em contraste, tem o outro, talmão, que é do exterior. Seria caracterizado por trincar os dentes e dizer, eu vou dar a volta por cima sozinho, eu vou conseguir. Ou também assobiar no escuro, né? Até passar o medo. Para quem tem a minha idade, vocês lembram do musical do Yul Brynner, aquele careca, e Deborah Carr, O Rei e Eu? Quem lembra dessa? Opa, tem algumas pessoas da minha idade. Que bom, que bom. Oi, Josi. Certo, coragem, né, de admitir a nossa idade. Muito obrigada pelo apoio, viu, Josi? Nesse musical, a Débora faz o papel de uma professora de inglês que é convidada para ser a professora daqueles 1000 filhos do imperador chinês, não é? E ela chega lá e enfrenta várias situações que deixam ela super assustada. Então, ela canta aquela música. Whenever I feel afraid, I whistle a happy tune. Você lembra dessa, Josi? Essa música é linda, mas, gente, eu tenho que te dizer que assobiando uma musiquinha não vai adiantar nada. O escuro continua escuro, as lágrimas, as dores continuam. Este tipo de coragem realmente é um bico sem saída. Não funciona, não funciona. Precisamos da coragem que vem do interior e quando o Espírito de nosso Deus vive em nós, habita em nós, nós temos essa coragem, o Tárcio. É essa coragem que nos dá a força de enfrentar as lutas, as perdas, as aflições dessa vida. Então, ontem nós concluímos que o maior segredo revelado do universo, claro, é o amor de Deus para conosco, que foi revelado na pessoa do Filho único, Cristo Jesus, no sacrifício dele na cruz. Esse é o segredo revelado. Hoje eu gostaria de desenvolver com vocês rapidamente 6 segredos que fazem parte da vida cotidiana, da forma que você e eu podemos enfrentar crises na vida, quando os alicerces estão balançando. Então, no versículo 3, você vai ver o pensamento-chave do Salmo 11.
Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Primeiro segredo, reafirmar a sua confiança no Senhor. Ele é o único que pode nos dar a segurança que precisamos em dias como este. Se o nosso refúgio é outro, que não seja Ele, nós estamos em apuros. Se a nossa segurança está no nosso dinheiro, se está na nossa saúde, se a nossa segurança está na nossa família, se a nossa segurança está na igreja, até se a nossa segurança, se o nosso refúgio é uma vida íntegra, uma vida de honestidade, mesmo assim, está errado, está errado. Nós não podemos depositar a nossa confiança, não podemos usar qualquer outra coisa como refúgio, a não ser o nosso Senhor Deus. Ele é o nosso refúgio. Mesmo a religião, muitas vezes confundimos ser discípulo de Cristo Jesus com religião. Alguém pergunta para você, o que você é? Ah, eu sou batista, eu sou luterana, eu sou presbiteriano, eu sou católica. Não tem nada a ver com o importante. Ou você é seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, ou você não é. Não tem meio termo. Enquanto eu estava na Inglaterra, uma das coisas que eu me envolvi foi um trabalho com idosos. E quando eu digo idosos, são idosos. Uau, que coisa! O nenê do grupo tinha 89 anos. Então, os outros lá em cima. Numa época, a gente tinha 3 senhoras com 100 anos no grupo. É muito raro na Inglaterra ter uma abertura para ministrar a palavra de Deus nesses centros para idosos. Mas uma senhora, a doutora Elizabeth Corey, conseguiu permissão de começar esse trabalho num centro lá. Ela precisava de uma voluntária, então lá fui eu. Aprendi muito com ela, muito mesmo, foi maravilhoso. Mas eu lembro de uma tarde lá nesse centro, é um lugar bonito, né? Muito bem arrumado, muito agradável. E estávamos lá, todas as religiões que você pode imaginar estavam representadas ali. Tinha 2 mulheres maravilhosas, 2 católicas, e uma, especialmente a Doreen, como eu gostava dela. Uma mulher, 91 anos, de cadeira de rodas, que não podia mais fazer nenhum movimento com o corpo, somente com o pescoço ela poderia virar a cabeça e ela podia falar. Ela falava pouco, muito pouco, mas quando a Doreen falava, você queria ouvir e prestar atenção. Então, estamos lá numa segunda-feira à tarde, quando de repente as portas abrem e uma senhora entra, assim meio elétrica, senta. E aí eu percebi que a Elizabeth também percebeu que ela pensou que fosse só chazinho e biscoitos. Então, a Elizabeth falou, a senhora está muito bem-vinda, mas aqui não é somente chá e biscoitos, nós estamos estudando a Bíblia. Essa senhora deu um pulo assim, quer dizer, dentro das limitações dela, com 92 anos, né? Mas ela ficou assim, você podia ver pelo corpinho dela, aquela tensão e reação de, não gostei. Aí ela falou assim, religião? Eu não quero nada com religião. E a doutora Elizabeth repetiu, não, mas não é religião. Estamos estudando a Bíblia e tomando chá e comendo os nossos biscoitinhos. Não, eu não quero nada com religião. Ela levantou e se mandou, até que fechou as portas com uma certa força, sabe? Para alguém com 92 anos. E a Doreen, quietinha na cadeira de rodas, ela falou assim, que pena, ela não sabia que estamos falando de uma pessoa, não uma religião. Eu nunca vou esquecer essa resposta da Doreen.
Ela morreu em novembro do ano passado. Eu não estava lá, estava ajudando meus pais. Mas eu sei que lá no céu, quando eu chegar, a Doreen vai estar lá com aquela pessoa, Cristo Jesus. Então, verifique que você está refugiado no Senhor Jesus Cristo e não em qualquer outra coisa, movimento ou pessoa, certo? Segredo número 2, precisamos recusar, versículos 1 e 2 do Salmo, precisamos recusar o convite para fugir. Muitas vezes queremos fugir. Não, eu não aguento mais Brasil, eu vou me embora. Eu vou me embora para a Europa. Vai tentar isso. Você vai ver o que você vai encontrar lá. Alemanha, França, Inglaterra. Gente, não é um piquenique. O que tinha, o que era Europa, não existe mais. E mesmo nos Estados Unidos, que coisa! Você nunca sabe, quando você sai de casa, se você vai voltar no final da tarde. O nosso mundo enlouqueceu. A nossa segurança é somente no nosso Deus. Então, essa ideia de fugir de onde você está não faz sentido. Parece que é uma boa ideia, mas não é. Não podemos fugir. Temos que lembrar que crises são oportunidades. São os momentos de crise que o seu vizinho está observando você e sua vida. E eu não estou falando somente dos seus vizinhos que estão do lado de fora da igreja. Estou falando de irmãos aqui dentro dessa igreja, que quando você está passando por uma crise, seus irmãos estão te observando. É uma responsabilidade enorme. Se você está passando por luta e crise, lembra do que acho que foi a Gatti que falou, você não está sozinha. Você tem a família de Deus, certo? Mas não deixa de ser uma responsabilidade enorme de passar por uma aflição, uma coisa que não desce, não é? E reconhecer que fugir não adianta, você tem que passar por essa crise e ser um exemplo de alguém que, no poder do Espírito Santo, consegue passar por essa crise. E às vezes não tem um final feliz, certo? Jesus ele promete paz, mas ele não promete final feliz aqui. O nosso final feliz está lá. O melhor ainda está por vir. 3, segredo 3. Precisamos reconhecer que Deus é soberano. Versículo 4. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus está de olho em você. E não como um Deus policial. Não significa isso. Ele não está policiando a sua vida. Ele não está ali para te pegar, para ver quanto que você aguenta. O diabo gostaria de falar isso no nosso ouvido, mas isso não é verdade. Deus te ama. Ele não tira seus olhos de você. Ele não tira. Ele ama você tanto. Aquele puritano, Isaac Watson, eu lembro dele. Ele que foi compositor de vários hinos que até hoje nós cantamos. Aprendeu isso como menino, de reconhecer que Deus é soberano, Ele está cuidando de nós o tempo todo, mesmo sem a gente enxergar. 4. Precisamos refletir no cuidado de Deus para conosco. Temos que olhar de quando em quando para o nosso passado, não é? E precisamos olhar para os milagres, as obras que Deus já operou em nossas vidas. Eu lembro, uma vez eu estava tendo um dia que eu pensei, hoje eu não levanto. Hoje eu não levanto dessa cama. Não dá. Estou sem força física, sem força emocional, não dá para continuar. E aí Deus me lembrou, Carolina, eu não mudo, eu sou imutável.
Lembra de 1998, quando o Ari estava morrendo e você pedia um novo coração? Eu dei. Literalmente, Deus deu um coração novo para o meu esposo. E este coração novo deu mais 13 anos de vida de qualidade para o Ari. É um milagre. Para quem que já passou por transplante, vocês sabem quanto detalhe, essa parte de compatibilidade. É muito, muito detalhado, muito difícil, só por Deus. Ele providenciou o coração perfeito para o Ari. Eu creio que, de novo, foi um coração palmeirense, claro, senão Ari não teria sobrevivido. Mas precisamos, que segredo maravilhoso é esse de refletir no seu passado. E o que acontece quando você começa a ver tudo que Deus já fez por você? Seu coração enche de gratidão e você começa, você não consegue terminar, a lista cresce, 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 cresce. E você começa a ver, Deus me ama, de verdade, eu consigo passar por essa crise. 5, precisamos rever o final do ímpio. Você já teve inveja de um amigo que vive sem Deus? Aquele amigo que tira férias todo ano, vai para a Europa, vai para Cancún, vai para Hong Kong, não sei aonde, mas todo ano aquele dinheiro está lá e ele vai embora com a família para tirar as férias. E você já tem uns 5 anos que você não tira férias. Aí você vê a casa de campo que ele tem, o iate que ele tem, a casa na praia que ele tem, a poupança que ele deve ter para sustentar tudo isso. E você fica pensando, que coisa, Deus! E eu que te amo tanto, eu que te servo, e esse homem não liga coisa nenhuma para o Senhor. E eu que não tiro férias, não tenho casa na praia, não tenho casa de campo. E a gente começa a entrar naquele barquinho de perplexidade, de questionamento. Por quê, por quê, por quê, por quê? É muito perigoso. Não tenho resposta para isso, não tem. E Deus não nos dá muita resposta também na palavra dele. Porém, sabemos pela palavra de Deus que haverá um dia um acerto de contas. Aqui no Brasil, às vezes, eu sei, e nos Estados Unidos agora também, se você acha que é difícil aqui, é só você olhar as duas escolhas que os americanos têm até novembro. Nós queremos colocar uma mentirosa na Casa Branca ou um louco. Não sei, eu não tenho a menor ideia em como voltar lá, né? Então, nós precisamos lembrar que na palavra de Deus, Deus deixa bem claro que vai haver um acerto de contas. Então, nós podemos descansar nisso. Aquele que recusa a levar Deus a sério, deixa ele com Deus. Não é da sua conta, deixa ele com Deus. Agora, olha para a sua vida e verifique que você é um homem que leva Deus a sério. Olha para você, mulher, e verifique que você é uma mulher que leva Deus a sério. É isso que vai fazer a diferença nesse país. Segredo número 6, e é o último. Precisamos regozijar no nosso glorioso futuro. No meio da crise, na luta, esperando para algo acontecer, nós temos que lembrar que Jesus veio de um outro mundo, uma outra esfera, uma outra realidade. Ele veio aqui, viveu entre nós. O Verbo virou gente e habitou entre nós. E um dia você e eu estaremos lá com Ele, certo? É garantido, é garantido. Então, é uma coisa muito importante para a gente lembrar que nós podemos agora, aqui agora, trancados aqui no tempo, regozijar nesse glorioso futuro.
Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória a ser revelada em nós. Eu lembro da várias Olimpíadas atrás, Olimpíadas de inverno, não sei quantos anos atrás, mas a patinação no gelo, as Olimpíadas estavam indo para o final. E nessa competição tinha 4 moças. Das 4, uma se colocou, sabe, quando vocês que hospedaram, né, receberam as Olimpíadas aqui esse ano, vocês sabem, imediatamente quando o atleta sai da piscina ou termina a corrida, o rosto dele vai imediatamente para a placa onde ele vê os números, né? Então, ela viu que ela estava lá embaixo, os números dela eram os números mais baixos das 4 meninas. Então, o nome dela era Sarah Hughes. Sarah Hughes. E ela pensou assim, olha, eu não tenho nada para perder, eu já perdi. Então, quando chegar a minha última vez, eu vou curtir esse gelo. Eu vou entrar e eu vou me divertir. Eu vou ficar sem tensão, sem ansiedade, porque eu já perdi, então eu vou aproveitar esse momento. A palavra regozijar tem um sentido em inglês, spinning, é pirueta. Sabe quando a criança, não quero fazer muito aqui, senão eu caio, mas sabe quando a criança faz assim, mas faz muito? As crianças adoram isso, não é? Fazem muita pirueta até ficar tonta e todas as crianças caem no chão naquela gargalhada. O sentido atrás do regozijar é isso, é ficar absolutamente livre de ansiedade e preocupação. Que maravilha, né? Isso vai ser a nossa realidade um dia na presença de Jesus. Mas nós podemos regozijar dessa forma agora aqui dentro. Não quero você sair daqui fazendo piruetas hoje, por favor. Mas aqui dentro, no seu coração, nós podemos, você e eu, nós podemos fazer as nossas piruetas de alegria, porque esse glorioso futuro está nos esperando. A Sarah, ela entrou quando chegou a vez dela, e por causa dessa total alegria e falta de preocupação, ela deu um show, o show da vida dela, e acabou ganhando a medalha de ouro naquela noite. Entrou na história, mas é uma história linda de ler e é uma ilustração maravilhosa de como nós podemos viver em Cristo, apesar das crises, apesar dos problemas, das tribulações, das doenças, apesar do cenário político do nosso mundo, nós podemos fazer piruetas de alegria, porque quem está no controle de tudo e todos é o nosso Deus. Amém.